Olá pessoal, estou saindo aqui do meio do cafezal. Estamos iniciando uma trajetória do nosso programa Ribeirão Movimento, Cidades Históricas, Mochilão Ribeirão Preto. Nós vamos fazer, na verdade, e começa hoje, né? Essa trajetória por cidades como Ouro Preto, Mariana, enfim, cidades que fizeram parte do Brasil Colônia. E não é só isso não, vamos também fazer a Rota do ET, exatamente, mistério. Vamos passar por Varginha, vamos para a Serra da Beleza no Rio de Janeiro e conhecer também o sobrenatural. Vamos se aprofundar nessa região de Minas, cidade de Congonhas, por exemplo, tem um museu do Zé Arigó que fazia operações, né, na década de 70, recebendo ali o espírito do Dr. Fritz. Então, muita novidade nesse Ribeirão Movimento Mochilão com a gente aqui na PH+, do Ribeirão Movimento. Então, me acompanhe e vamos juntos seguir essa viagem com muita emoção e, claro, sua participação mais especial. Vamos junto! Olá pessoal, a gente está aqui em Brumadinho, em um dos museus, maior museu na verdade, do mundo da América Latina a céu aberto, exatamente. Olha que paisagem maravilhosa. E esse museu, você começa, na verdade, né, ter esse deslumbre, não só nas obras de artes, mas na obra da natureza. Tem esse lago maravilhoso com essa cor única, e aqui você vai ver paisagens, vai ver também estruturas, esculturas de artistas, uma arquitetura única no mundo. E eu quero trazer isso para você nessa nossa trajetória do Ribeirão Movimento por Minas Gerais. Vamos chegar até Paraty e hoje você vai conhecer um pouco das belezas naturais e das belezas artísticas aqui de Inhotim, o Museu de Inhotim. Se você não conhece, vem comigo, vem conhecer agora no nosso Ribeirão Movimento. Vem comigo! Eu estava aqui pensando, vem comigo aqui. Essa é uma das obras, das dezenas que tem aqui em Inhotim. E essa aqui, na verdade, é várias esculturas, são 3 esculturas de bronze. E pela história da arte, se você pegar as esculturas de bronze, elas sempre simbolizam seres humanos, né? Que fizeram grandes obras, grandes características ali pessoais. E aqui, nessa obra desse artista, nós temos 3 personagens que estão, né, de fato, olhando para baixo, mas cadê a cabeça desse pessoal? Exatamente, essa é a ideia do artista, mostrar que são personagens de bronze que estão, na verdade, né, querendo ali um anonimato. Então, ele faz uma discussão, uma reflexão sobre essa questão do anonimato. Ele está sem as cabeças, né? Simboliza ali personagens que não querem ser vistos e muito menos fotografados, pelo que eu entendi. E você? Qual que é a sua compreensão dessa escultura? Compartilha aí com a gente. Pessoal, aqui, com esse rapaz aqui, que é um pouco da história do museu. 13 anos trabalhando nesse museu. Fernandão, prazer, tudo bem? Fala pra gente o que representa esse museu de Inhotim pra você. Primeiramente, esse já é o primeiro emprego que eu tive, de carteira assinada. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, que venha visitar, vale muito a pena. E aproveite todas as oportunidades que vocês tiverem. Vale a pena visitar o Inhotim. Então, E fala pra mim, qual o espaço do museu que mais você se identifica, que você mais gosta, tem a ver com a sua história?
quiser falar pra gente. A galeria que me identifico é a Cláudia Andujá. É uma galeria que eu mais gosto de visitar e de trabalhar também. E vale a pena visitar ela também. Vale muito a pena. Então, esses 13 anos que você trabalha aqui, você indica, né, para as pessoas virem conhecer o museu. E você também, de certa forma, né, tem algo para falar dessa exposição que está rolando aqui, nesse espaço? Esse espaço que é itinerante e vale a pena vocês visitarem e tirar suas dúvidas também com os funcionários que também é bem bacana. Então, assim, podem vir que a gente tira as duas dúvidas. Obrigado, Fernandão. Um grande abraço. Valeu, irmão. E aí segue a gente. Mais novidades é para você do Museu de Inhotim, aqui em Brumadinho, Minas Gerais. Pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa visita no Museu de Inhotim, trazendo para você um conteúdo que eu espero que você goste, mas é só um gostinho mesmo do que representa esse museu. É o maior aí, né, da América Latina e do mundo de arte contemporânea, como eu já disse. E aí tem algumas imagens que vocês vão visualizar, só que dá mais de 200 campos de futebol. Então uma dica para quem for vir aqui, tem carrinhos de golfe, então pega o carrinho de golfe, o pessoal vai levar você até as estruturas, e aqui tem que ficar praticamente um dia para conhecer toda essa estrutura maravilhosa. Mas agora não acabou não, agora nós vamos rumo a Belo Horizonte, é isso aí, vamos conhecer o maior, fala que é o terceiro melhor mercado municipal do mundo e o maior ainda do Brasil. Vamos lá no mercado municipal de Belo Horizonte, segue a gente, vamos lá. Pessoal, já estamos aqui no mercado municipal, terceiro melhor do mundo. É isso aqui, eu tô aqui com a Cristina, Gilmar, dessa casa que é sempre cheia. E a gente tá no final do expediente, por isso pegou ela mais tranquila, não pegou que dá pra entrar. Gilmar e Cristina, prazer ter aqui. Mexidão. No primeiro lugar na comida de boteco aqui de Belo Horizonte é aqui a almôndega. Fala um pouquinho da almôndega, Gilmar. O prato chama almôndega exótica, né? Esse prato nós criamos na época do Comida de Boteco 2008. Então, assim, esse prato foi muito interessante, né? Que nós estávamos viajando, nós estávamos até lá em Natal, acho que nós comemos uma carne de sol lá, muito gostosa, e veio um creme de abóbora, né? Eu falei, nossa, bateu o sininho, né? Falei, olha, vamos fazer um escondidinho de carne de sol com creme de abóbora e queijo coalho por cima, né? E nós fizemos o prato, eu e ela fizemos o prato ficou fantástico. Aí quando fomos apresentar o prato do meio do boteco, aí não podia, porque mudou a regra, era só palito. Aí eu não queria perder a base e nem a ideia da carne de sol, né? Aí a Cristina começou a brincar com a carne, né? A carne moída, começou a brincar, enrolar assim na almôndega, nasceu a almôndega. E eu vou falar pra você. Depois nós recheamos ela com queijo canato, né? Que é a nossa terra, né? É um diferencial. Não é porque ele tá aqui não, mas eu acabei de almoçar essa almôndega famosa e foi em primeiro lugar na comida de boteco de Belo Horizonte. Tá aqui a Cristina também, que é essas mãos de fada para cozinhar, gente. Você precisa me conhecer, Cristina. Prazer, parabéns, viu? Vocês dois, na verdade. E não só da almôndega, mas como o lanche doido também, ele foi um dos pratos que a gente dá trabalho. Deu trabalho. E não é fácil você ter que reunir tantos ingredientes num prato só. E assar 10 mil ovos de padrão não é fácil. Mas hoje o sucesso está no. Agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. A casa tem 48 anos e o mercado municipal 94, né, mano? 97 anos. E o casal aqui, quantos anos tem de parceria? Mais para 25 anos.
25 anos. É bodas o quê? Bodas de prata? Que bodas que é essa? Eu sei que esse casal, com toda certeza, tanto o amor que uniu eles, mas a gastronomia faz a diferença e você vem sentir aqui no Mercado Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado. E ele me contou a história aqui que, na verdade, começou com a sua mãe, né? A Maria Nazaré. Isso, Maria Nazaré, né, que era mamãe, ela começou aqui no mercado há muito tempo, né? Ela vendia lá com os filhos, né? E teve um senhor que vendia queijo para ela, falou assim: Dona Maria, eu se eu fosse senhora parava, porque eu montava um restaurante aqui para alimentar esse povo aqui, não tem onde eu estou comendo, não. E foi nesse meio que ela mudou de ramo, né? Passou para restaurante, ela montou o restaurante. E aí, graças a Deus, foi um sucesso total. E é até hoje, né? Tá certo, muito obrigado, casal. E com certeza, não perde tempo. Tá passando em Belo Horizonte, vem aqui ó, no Casa Cheia, que você não erra. Grande abraço e segue a gente, compartilha e vale muito a pena. Eu adorei, já almocei, com certeza vou voltar. Obrigado, casal. Mas não só isso, né? Tem outros pratos aqui muito interessantes, né? Polpa nova de saborosa, que é um prato especialmente mineiro. A canjiquinha, né? Que nós chamamos mineirinho Valência. Você viu os nomes, né? Só pelos nomes já te atiçou essa curiosidade. E eu vou ter que voltar agora para experimentar essa canjiquinha. Vou ter que voltar, não vai ter jeito. E você está mais convidado para vir aqui à Casa Cheia, que é cheia, mas cabe todo mundo que quer conhecer prato exótico, prato que lembra um pouquinho a casa da sua mãe e da sua avó. Vem aqui pro Casa Cheia. Obrigado, pessoal. Obrigado por você. Um abraço. Até mais. Olha aqui, ó. Passar a vontade de vocês. Que delícia, mais um Brasil. Pô, aqui no Mercado Municipal. E passei aqui na chamada Dona Zelinha, que é a mais tradicional aqui. Tem 68 anos. E eu tô com o filho dela, o Robson, que está aqui também quase esse mesmo tempo, e ele deixou aqui um pouquinho desse doce de leite para degustar, porque falou para mim que é um dos melhores doces de leite que tem aqui, né, dessa região de Belo Horizonte. E eu vou falar para você que eu acho que é, hein? Meu amigo Robson, prazer falar com você. A gente vai de Ribeirão Preto. Fala pra gente, 68 anos. 68 anos de história. 68 anos de história. E a sua mãe ainda está aqui, né? Ela frequenta. Ela tem 57. 57 anos aqui no Mercado Municipal. E aqui você trabalha com laticínios em geral, doce, como que é? Doce, queijo, manteiga, cachaça. Uns enlatados também, azeite, por aí vai. Você mais vende? E o que é o carro-chefe? Queijo canastra, queijo de leite. Esse aqui é o queijo canastra. Esse é o queijo canastra. Qual que é a diferença desse queijo aqui no estado de São Paulo pro queijo lá do estado de São Paulo, por exemplo? Terroir e ele é feito de leite cru. A maioria dos outros queijos são feitos com leite pasteurizado. Esse foi criado na Serra da Canastra e além disso eles adicionam o fermento natural que é o queijo. Esse queijo tem cada vez mais premiação com a frota. Por exemplo, aqui ó, Mundial da França, melhor queijo do Brasil. Olha só, olha só. Esse é o queijo aqui, né, no box da Dona Zelinha. E premiado aqui, ó, premiado, olha só. Né? E ganhou ouro, aqui outro prêmio também. Esse queijo aqui, uma média, assim, para quem tá lá de Ribeirão Preto, quer conhecer, vem aqui, tá por aqui, quer buscar, qual que é o preço médio? O preço médio é de 40 a 48 reais o quilo e uma peça por volta de 1,5 kg. Dá uns 70 reais ao quilo. Ô Robson, fala pra gente uma receita que envolve o queijo da canastra, que é irresistível para quem tá nos assistindo também, né? Às vezes tem um queijo lá e quer fazer essa receita. Tem uma receita pra passar pra quem de Ribeirão? Uma brusquetazinha, dá pra... Uma brusquetazinha vai dentro. Com azeite, brusquetazinha, queijinho da canastra, docinho de leite. E aqui é o tradicional de Minas Gerais. E aqui, ó, Dona Zelinha. É o mais usado no Esse é o mais usado. E eu vou experimentar porque me deu água na boca esse queijo, hein? E vou falar pra vocês daqui a pouco como que é esse queijo. Ele vai ter que pegar pra nós aqui, ó. E é ao vivo, hein, gente? É ao vivo aqui, ó. Eu só falei que ia experimentar, eu ia experimentar depois da gravação, mas eu tô vendo lá, ó. Já tá pegando o queijo. Vamos ver. Aí é na hora. O cliente chega aqui, pessoal, não tem enrolação. Já pega na hora, as coisas são feitas, né? Muito natural e de forma bem organizada. Olha que delícia, então.
pedacinho aqui, ó. Ó, o cameraman tá ali. Então já também separou dela ali, ó. Mas peraí, vamos fazer, ó. Põe um pouquinho aqui. Aqui, ó. Ó. O que é isso? Já percebi o diferencial. Então, pessoal, quer experimentar? Passa por aqui. Vem aqui na Dona Zelinha. Vamos dar um abraço pro pessoal de Ribeirão. Conhece Ribeirão Preto? Conheço. Tomou show pra já? Isso, botando pinguim, né? Ah, tradicional. Tradicional com o pinguim Ribeirão Preto. Dona Zelinha. Vai dar um queijinho aqui da canastra do doce de leite. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí, pessoal. Com certeza. Fica por aí. Vou ficar com meu queijinho aqui, ó. Até deu uma, né? Eu acabei saindo pela boca aqui, não teve como. Uma delícia. Opa, vai de boca cheia, ó. Não podia faltar aquele pão de queijo, um cafezinho e essa broa, que é uma receita de 15 anos dessa casa aqui, Comercial Sabiá. Então, se você estiver aqui passando no mercado municipal, é claro, não perde tempo. Pão de queijo tradicional. E essa broa é aquela broa de vó. E só quem já passou tempos, né, na casa da sua avó, sabe o que é gostoso sentir aquele gosto do milho, da broa, do cafezinho. E com toda certeza vale muito a pena. E olha só que detalhe interessante, olha aqui, ó. Melhor pão de queijo comercial Sabiá 2025. Então, mais tradicional do que isso em Minas Gerais, em Belo Horizonte não tem. Então, ó, hoje a gente já almoçou, né? Comeu aqui nos melhores lugares que tem comida de boteco. Também tivemos um docinho, né? Um docinho lá na casa da Dona Zelinha. E agora aqui, né, fechando o dia aqui no Mercado Municipal, com uma broa, um pão de queijo e um cafezinho. É muito bom. Então, nós encerramos aqui a nossa jornada no Mercado Municipal, trazendo a vocês docinho desse café aqui, ó. Olha que delícia, ó. É muito gostoso. Gosto de Minas Gerais. Quero ficar aqui, viu? Acho que não quero ir embora, não. Segue a gente, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês as imagens lá de Ouro Preto, né? Muita coisa, muito mistério. Claro, né? História colonial. Então, daqui a pouquinho, fique aí, né? No próximo bloco aí, com as histórias de Ouro Preto. Segue a gente. Hoje eu estou aqui em Bichinhos para mostrar para vocês um homem que há mais de 50 anos faz madeira se transformar em fé. É isso mesmo, exatamente. Então vem comigo para você conhecer ele também, o Pedro Santeiro. Pedro Santeiro, prazer ter você com a gente no Ribeirão Movimento. E a gente tem algumas cenas dele trabalhando. Ele trabalha lá fora fazendo isso aqui, né, que é um pedaço de madeira, se transformando nisso aqui. Conta pra gente, o que a madeira fala para você antes de virar uma obra de arte? Como diz Michelangelo, ela não fala nada, eu apenas tive excesso que é envolve. O homem é poeta, hein, rapaz? Além de talentoso, o homem é poeta. Essa obra aqui, a gente viu você fazendo lá fora, e quem passa pode ver você trabalhando. Quem que é essa santa? Imaculada Conceição. E qual é o santo ou a santa que te tocou mais nesse processo seu artístico? Eu faço mais a São Francisco. E o São Francisco é mais saído na realidade, mas eu adoro fazer Nossa Senhora Aparecida. E também a Pietá. Pietá, até essas palavras que eu falei agora eu tiro o excesso da madeira, eu tenho a Pietá. Só que a minha é pequenininha, não é igual a do homem lá fora, o Michelangelo, né? E eu faço uma bonita, você pode ir lá agora, olhar ela e vou te mostrar ela de novo um bocadinho. Por favor, dá uma resolvida. Opa, vamos lá ver a Pietá. Opa, cuidado, vou entrar o santo aí no chão, gente. Mas isso aqui é praticamente ao vivo. Olha. Essa é a Pietá. Pietá. Essa aqui é uma das santas que eu mais gosto de fazer. Não gosto de fazer, eu jogo sentimento nela. Essa aqui eu jogo sentimento, que olha, é uma imagem que judia demais da gente. Olha só, e quem quiser conhecer seu trabalho, que são todas obras feitas à mão, mesmo manual, né? Um processo muito artesanal, como que faz? É um bichinho que tirar dentes,
E eu tenho também meu telefone que eu vou dar para vocês, se quiser. Alguém quiser encomendar, eu despacho. Pode encomendar para mim que eu mando pelo correio. É isso aí, o homem não é fraco não. Passa o telefone pra gente aí, pra quem tiver aí, né, interesse em encomendar, tá aqui o número, ó. Vamos falar o número aqui, 9830-9302, DDD 35. E DDD 35, 99830-9302. Sonho meu, imagens sacras, oratórios e decorações. Pedro Santeiro. Vem pra cá você também, que vale muito a pena. Eu já tô levando a minha obra, de presente. Um Santo Antônio e um São Francisco de Assis. Muito obrigado pela sua história de vida e sempre na fé, né, Pedro? Sempre na fé. Sempre na fé. É isso aí, é com muita fé nós encerramos aí nosso período aqui em Bichinhos. E tem muito mais aí, segue a gente. Olha essa paisagem, é muito bonita, é Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana aqui do lado. Nós vamos descer a 120 metros de profundidade. E fala Mina da Passagem porque dá 30 quilômetros de mina em extensão e chega até a cidade de Mariana. Então vocês estão convidados agora a descer comigo aqui debaixo dessa terra para conhecer esses mais de 250 anos de história. Uma mina que começou em 1719 e acabou, né, de ser mineração em 86. Tem um breve período, se for ver, né, até ontem ainda se extraía ouro daqui. Então vem comigo nessa aventura debaixo da terra, que eu vou levar você só aqui no nosso Ribeirão em Movimento. Vem comigo! Bom pessoal, a gente está aqui em Ouro Preto e agora descendo para a mina. É uma mina do século XVIII que tem 120 metros de profundidade. Eu estou descendo aqui num carrinho que era praticamente igual no período colonial. Então nós vamos entrar aqui na mina que tem 120 metros de profundidade. Uma mina que era ativa até 40 anos atrás. E olha só que emoção, na verdade, viver a história, né? Vivendo a história aqui em Ouro Preto, trazendo diretamente para vocês. Agora entramos aqui na mina, ó, bem escuro, né? Não tem morcego não, mas olha só, tem que fazer aqui toda essa passagem aqui até chegar no fundo da mina. Pode perceber que tá bem escuro mesmo. E olha só, pessoal. Mina Preserve, pessoal. Nós estamos a mais de 120 metros de profundidade. Aqui em cima passa um rio, na verdade. E essa mina é de 1719, começou a ser explorada pelos portugueses e depois pelos ingleses. Só os ingleses levaram 35 toneladas de ouro. E é ouro que, na verdade, não é maciço, tá? Os portugueses levaram mais, em forma de pepita, que a pepita é mais na superfície. Aqui nessa profundidade é só pó. A cada uma tonelada é 4 gramas de ouro em pó. Então você imagina o quanto foi explorada essa mina. Ela foi desativada em 1985. E aqui, ó, a gente pode ver toda a formação rochosa, né? Aqui já foi passagem de oceano e a rocha, ela se solidificou. É o magma, né? É o magma que se solidificou. Então tem vários tipos aqui de minério, né? Quartzo, temos aquilo que se vende como cristal. Enfim, muito interessante. Você está embaixo, na verdade, de um rio e também vivendo a história, porque por aqui quantas pessoas passaram. E na verdade no início dessa mina, ela foi toda, né, explorada pelos portugueses com mão de obra escravizada. Muita história, muita emoção está aqui debaixo dessa mina. E é claro, prazer maior é estar aqui com vocês também. Mas segue a gente, tem muito mais novidade aqui em Ouro Preto. Segue.
Pessoal, olha aqui, um lençol freático. Para quem está em Ribeirão Preto conhece, né? O aquífero Guarani. E aqui é uma região, né, de muita profundidade, onde você tem, né, chega até a água. Essa água, inclusive, é uma água que abastece a cidade de Ouro Preto, de Mariana, e ela está sempre a 21 graus, sempre a 21 graus, como a temperatura aqui nesse espaço também, de 20 a 21 graus, porque a própria rocha, ela segura o calor. Então, assim, é muito interessante. A gente muitas vezes tem a própria, né, matéria de geografia, de história, você não tem noção da formação que você vê, né, você consegue pegar, né, na história viva, né, desde a história do planeta Terra, com as rochas magmáticas, até, né, todo esse processo de exploração que foi para extrair o nosso ouro para outros países, né, para a Europa, para a Inglaterra, para Portugal, explorando a mão de obra escravizada e o próprio país. Bom, pessoal, agora a gente está subindo aqui, saindo dessa estrutura de 120 metros de profundidade. Olha só, parece aquele carrinho de terror. Vou gravar aqui agora, a gente subindo para vocês aí acompanhar. Olha aqui, o homem é um guia, mas não é só um guia, é o que mais conhece da história de Mariana. Estou aqui com o Luciano, prazer, Luciano. Prazer. Aqui, ó, também é guia turístico e vai falar um pouquinho da nossa passagem por Mariana, dessas duas igrejas, né? Sim. Essa aqui é São Francisco. Fala um pouquinho da história dessa igreja, Luciano. A igreja de São Francisco de Assis é onde se encontra sepultado um dos maiores pintores do barroco no período do século XVIII, que foi o Manuel da Costa Ataíde. Ele era amigo contemporâneo do Aleijadinho. O Aleijadinho correspondeu pelo medalhão da portada ali em Pedra Sabão. Esta igreja é datada de 1763 a 1794. Demorou 31 anos de construção. A outra igreja ao lado tem como padroeira Nossa Senhora do Carmo. Ela é datada de 1784 a 1814. 29 anos de construção. O motivo de duas igrejas construídas tão perto uma da outra materializa a grande rivalidade que havia aqui no século XVIII entre as duas mais poderosas irmandades religiosas, a de freiras e de frades. Ambas não permitiam a frequência de pessoas de outras raças, tipo mestiço, mulatos, pardos, negros e nem pobres. Ambas aqui eram igrejas de brancos ricos, de sangue azul. A de Nossa Senhora do Carmo era frequentada por um grupo de comerciantes e aristocratas, e a de São Francisco de Assis, um grupo de mineradores e intelectuais. A motivo de duas tão perto materializa essa grande rivalidade que havia, né, entre as duas. Foi uma disputa de poder, uma disputa pelos fiéis da época, na qual as missas aqui no século XVIII, nas duas igrejas, tinha que acontecer todos os dias, e detalhe, na mesma hora, para ver quem que estava frequentando, qual que estava com maior quantidade de fiéis.
é como se fosse um time de futebol, como eu percebi aí. Isso mesmo. Torcida organizada. Então, uma igreja era das freiras e outra era dos frades. Isso mesmo. Conta pra gente se você tiver uma história pitoresca, né? Pitoresca. O que aconteceu aqui, que você tem conhecimento, que, né, fica aí na memória de quem mora em Mariana. Sim, o que aconteceu aqui é que no século XVIII, a coroa portuguesa ela vem para cá trazendo 25 pessoas de Portugal. Essa gente era chamadas pelo restante da população em geral de gente à toa. Era gente que vinha recebendo um alto salário da coroa portuguesa somente para viver a vida dela investigando a sua. E era essas pessoas quem investigava toda a árvore genealógica de sua família, da primeira até a terceira geração, porque em Mariana tem 10 igrejas, cada uma era para um tipo de classe social. A igreja de Nossa Senhora das Mercês era só de mulatos, a Nossa Senhora Rainha dos Anjos era só de mestiços, a Nossa Senhora da Santana era dos pardos, a de Santo Antônio para cafuso, a Nossa Senhora da Glória para mameluco e a Nossa Senhora do Rosário para os homens pretos. Então isso é o que marcou aqui. Esse motivo desse montão de igrejas aqui não era por questão de religiosidade. O motivo era segregação, divisão de classe social a nível econômico, político e racial, de raça. Olha só que interessante, né? Eu acho que é importante a gente aqui trazer essa informação, que muita gente, né, vem para essa região ver tanta igreja e fala que o pessoal era religioso, mas na verdade existiu esse componente, né, racial, esse recorte aí, né, geográfico nessa região, que é uma região muito rica, né, produtora de ouro. Às vezes a gente foi numa mina, que é a mina da Passagem, que embaixo da terra vem até aqui, vem de Ouro Preto a Mariana. Sim, são 15 quilômetros de mina. 15 quilômetros. E a mina da Passagem que a gente teve lá agora foi, né, totalmente ali escavada pelos escravizados, né? Sim, a coroa portuguesa, quando vence aqui o conflito chamado a Guerra dos Emboabas, que foi uma disputa entre portugueses e paulistas, ela não seria nada aqui sem uma mão de obra específica para tirar ali de dentro da mina esse ouro. Então ela vai criar alguns documentos e vai pressionar as igrejas católicas a divulgar esse documento durante as cerimônias de missa, que era o horário que o povão estava tudo junto, reunido. Esse documento dizia assim que você, o cara fiel da Irmandade, você tinha que entender que quem nascesse negro não era gente, não tinha alma, não tinha vida perante Deus, o Criador, para assim usufruir da mão de obra escrava. Então todas essas igrejas, todas essas minas de ouro, é tudo um grande resultado final de muita dor e muito sofrimento que viveu o povo negro que foi escravizado aqui no início da colonização. É interessante você trazer esse recorte, né, essa memória, que todas essas belezas aqui de Ouro Preto, de Minas Gerais, que é um grande, né, nome do turismo, foi construído por mão de obra escravizada. E não só isso, também, para quem estuda história, percebe claramente o uso da religião para fins políticos e econômicos. Exatamente. Mudou muita coisa se era do Brasil colônia para a atualidade? Na minha opinião, não mudou nada, só mudou os governantes e a forma de governar. Luciano dando o seu recado aí. Luciano, muito obrigado de nada por essa aula aí de história sobre Mariana. Chegou em Mariana, tá aqui o Luciano em frente à Nossa Senhora do Carmo, e como chama? São Francisco, né? Sim, a Praça Minas Gerais, ela é composta por 4 monumentos históricos. É um dos mais belos conjuntos históricos e arquitetônicos do Barroco no Brasil. Então vinha em uma cidade histórica, onde você respira e aspira a história, e não contratar um guia para falar um pouco da história, da cultura de Mariana, você vem aqui para buscar um pouco disso e acaba não levando. Exatamente, que uma coisa é o que você vê nos livros, que você vê no jornal, outra coisa é você conversar com quem mora aqui, isso que é o mesmo. seu caso, e a gente está fazendo muito turismo aqui, turismo mais histórico, voltado para o nosso programa, com as pessoas que moram aqui, que vão falando pra gente, né, o que de fato é interessante e é legítimo da história de Mariana, como você deu essa aula maravilhosa aqui pra gente. Muito obrigado, Luciano, para falar desse marco histórico
que só tem 2 no país, que é o Pelourinho. Conta pra gente um pouquinho da história aqui do Pelourinho, aqui de Mariana, por favor, Luciano. O Pelourinho, ele vem da palavra pelouro. Em latim, a língua falada na época significa justiça. Justiça essa que aqui não havia, porque era um local de tortura, de dor, de sofrimento. Ali tinha uma prisão. Toda manhã, mesmo sem ter feito nada, os escravos eram retirados dali, tragos para cá, amarrados aqui nessas argolas de ferro, para tomar a primeira surra do dia, mesmo sem ter feito nada. Diziam que era para o escravo ter um bom dia. Eu falo de uma época em que não tinha cinema. A atração ao público naquela época era quando acabava a missa, que os fiéis assentavam nas escadarias das igrejas para assistir o açoite de escravos, que era feito assim, em plena praça pública, para servir de exemplo para os outros, tá? Então o Pelourinho, ele é o marco mais importante da história do Brasil e de Minas, porque com a abolição da escravatura, no dia 13 de maio do ano de 1888, eles vão querer apagar da história essa parte triste, que as igrejas é cenário de dor, de sofrimento, de morte de pessoas negras. E então eles vão ter que demolir todos os pelourinhos. E com a demolição desses pelourinhos, hoje restam apenas 2 desses no país inteiro. Esse aqui, outro localizado em uma ilha, em Alcântara, no Maranhão. Em Salvador, na Bahia, tem a Praça do Pelourinho, também conhecida como Largo do Pelouro. Tem até um bairro lá chamado Pelourinho, mas lá não tem Pelourinho, só tem o marco e o nome, o que as pessoas confundem com o monumento. Monumento raríssimo. E aqui você estava explicando pra gente, Luciano, os negros escravizados eram amarrados aqui e eram chicoteados, né? E aqui Sim. Parece que tem vestígios ainda de sangue, é isso? Sim, essa mancha encardida de sangue na pedra é sangue de pessoas negras. Foram mais de 250 anos escravizando e torturando os negros aqui nesse monumento. Então ele é um marco muito importante para a história do Brasil e de Minas. Esse também foi demolido com a demolição desses monumentos, só que o Jadir Macedo, ele conseguiu resgatar os pedaços dele e restaurar ele aqui e restituir ele à memória nacional, para a gente não esquecer nunca de que tudo isso aqui é um grande resultado final de muita dor e muito sofrimento que viveu o povo negro, que foi escravizado aqui no século XVIII. A coroa portuguesa, Dom João V, pediu para construir 2 prisões, uma para prender os negros e outra para prender os padres. Padres que não conseguissem fazer com que o fiel da igreja entendesse que quem nascesse negro não era gente, esse padre ia para cadeia. E olha só, aqui é do período mesmo, né? Do período do século XVIII, século né? XVIII. Olha aí como que tá desgastado ali, de tantos negros espernearem aqui de dor. A atração ao público era essa, ver o capitão do mato daqui chicoteando os negros. A cada chicotada e um grito de dor, o povo vibrava. E você me falou uma coisa que mostra um pouquinho da ignorância do Brasil atual, né? Que você fica aqui nessa praça, e tem gente que vem aqui simular essas ações. Sim, quer colocar a mão aqui, outros quer tirar o cinto, bater, simular cenas de tortura em um local que foi cena de tortura real. Tanto é que aqui a gente tem ainda um sangue encardido. Foi tanto sangue, tantos anos escorrendo sangue aqui, que hoje nem mesmo o tempo consegue apagar essa mancha encardida de sangue. E é uma mancha que ainda persiste na história do Brasil, com racismo estrutural, com desigualdade social, que muitos querem apagar. O que a gente tem é que, na verdade, preservar essa história para não se repetir nunca mais, né, Luciano? Isso mesmo, preservar, né, cultuar aí a história, um pouco da cultura de Mariana, do povo de Mariana, vir em Mariana, contratar o guia para falar um pouquinho desses monumentos aqui e levar um pouco da cultura, da história de Mariana para a sua cidade. Você tem Instagram, Luciano? Tenho, o meu Instagram. Passa o Instagram, pessoal, seguir você também. Tá, é Luciano Guia Local.
Luciano, guia local. Segue, a gente vai passar aqui no GC também. Luciano Henrique, guia local. Isso, e aqui a gente tá fechando aqui com essa, né, imagem do Pelourinho. Olha que são só, dois em do cima país, do hein? Pelourinho tá a coroa, acima de tudo, representa Portugal. Abaixo da coroa, um globo com uma esfera arnilar, simboliza o domínio dos portugueses pelo mundo. A espada simboliza o poder da coroa e a balança, a justiça, que não havia. Exatamente, justiça que era parcial e, claro, sempre, né, de mãos dadas com o poder local. Exatamente. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com muita história de Mariana, trazendo diretamente aí para você de Ribeirão Região, Ribeirão Movimento. Segue a gente. No programa desta semana você vai saber como foi a reunião da APEUESP com a Secretaria de Educação. Vai conferir o sucesso dos cursinhos populares e vai entender mais sobre educação ambiental. Acompanhe. Na segunda-feira, dia 3 de agosto, foi realizada uma reunião entre a direção da APEUESP e a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC. Veja um resumo dos principais pontos discutidos. Essa reunião foi obtida através da intervenção do mandato da professora Bebel. Nós discutimos principalmente o problema das avaliações de desempenho. Para começar, nós queremos, como é histórico, né, desde que entrou na Assembleia Legislativa, nós queremos a rejeição do PL 1316. Isso já foi reafirmado, né, eles insistem que vão votar. De qualquer forma, tem uma emenda aglutinativa que coloca algumas questões, mas o problema da avaliação de desempenho continua com um caráter, na nossa opinião, punitivo e assediante, tal do farol vermelho. Entre outros pontos, foi destacado também o prejuízo causado pelo atraso tecnológico das escolas estaduais. A exigência do preenchimento dos diários na escola, que vem causando problemas para os professores. Nem todas as escolas possuem acesso efetivo à internet. Então, isso também estamos tratando com a Secretaria do Estado da Educação. É a APEUESP na luta pelos seus direitos. Licença sem vencimento. Está previsto que você só pode pedir mês a mês. E a gente está pedindo que seja toda semana, porque a gente tem casos de professores que precisam se afastar sem vencimentos através do artigo 202, que está no Estatuto do Magistério. Isso ele ficou de atender já. A outra questão é com relação ao período de quando ocorrerá a atribuição de aulas. Primeiro, ela continuará sendo em janeiro, período de 17 a 31 de janeiro. E ao mesmo tempo, a atribuição agora está mexendo nos critérios, portanto, não acabou essa discussão, a gente vai voltar para a secretaria e nós vamos debater os critérios todinho, tempo de serviço, enfim, avaliação, todos os critérios que a gente acha que eles são injustos para com os professores. O descongelamento dos quinquênios e sexta parte, retidos desde a pandemia, finalmente vai ser executado. Estão sendo verificadas, feitas contas, todos aqueles professores que perderam licença, sexta parte, tudo isso está sendo feito. Não os 2 anos corridos, isso não está sendo feito, mas se você ia ter direito a um quinquênio, uma sexta parte, isso aí já vai ser pago na folha de setembro. Portanto, nos avise caso isto não ocorra, ou cada caso nós temos que verificar. Mas, por favor, fiquem alerta. Você vai receber o descongelamento naquele período em que você teve o direito de ter quinquênio, sexta parte, e agora vai pagar agora em setembro.
Esses e outros pontos, como a educação inclusiva, podem ser conferidos com detalhes no portal da APUESP. Após a reunião, o Conselho Estadual de Representantes se reuniu e tirou uma pauta de mobilização. Eu acho que agora, nesse momento gritante, é que a gente consiga tirar uma massa de professores que estão em condições precárias, contratados de maneira precária, e que eles tenham maior segurança. E quem dá segurança é o concurso. Nós vamos ter um dia estadual. Você que é professor ou professora concursada, pelo amor de Deus, venha para esse dia. Nós vamos encher a Praça da República e pedir para que o concurso público ele seja prorrogado. É isso que nós queremos, a prorrogação do concurso público. E ao mesmo tempo chamar no mínimo os 44 mil que foram indicados pelo Ministério Público. O Ministério Público entrou com ação civil pública e nós, a APUESP, entramos com amicus curiae. Então nós queremos esses 44 mil e juntando com lá os 13, 12 mil, que não chegou nem a 15 mil chamados, podem ter sido chamados, mas enfim, eles reprovaram ou porque não passavam na licença médica e por 1000 razões. Então nós queremos no mínimo os 44 mil, com esses nós chegamos à metade, porque nós temos 120 mil professores admitidos em caráter temporário, que são os categoria O, que se chamar 44 mil nós podemos reduzir os contratados precariamente e ao mesmo tempo estender a prorrogação. Nós entramos com a ação pela prorrogação. O sucesso dos cursinhos populares mantidos pela APUESP nos enche de orgulho. O Cursinho Popular Paulo Freire de Piracicaba foi criado em 2020. Desde então, já atendeu 1.428 alunos da rede pública. Só este ano, aprovou 86 estudantes em universidades públicas, estaduais e federais. Hoje, está integrado à Rede Nacional de Cursinhos Populares do Governo Federal. Hoje a gente sabe quem mais está sendo alijado do direito a uma escola pública de qualidade são os filhos e filhas da classe trabalhadora. Não podemos admitir que alguém que vive e sobrevive não tenha acesso à leitura, à escrita, à cultura e ao mundo. O Cursinho Paulo Freire abre portas para as pessoas que não têm muitas condições. Da onde veio esse cursinho? Da APUESP. E não vai adiantar pagar, porque a APUESP ela tem um guarda-chuva no estado de São Paulo de cursinhos. Ninguém, na idade de vocês, tem o direito de desistir. Ninguém. E vocês serão o que vocês quiserem ser. Viva os cursinhos populares, viva o Enem e viva a juventude brasileira. Do cursinho para a universidade pública. Sonhar não é privilégio, é direito. Promover a educação ambiental nas escolas é essencial para formar cidadãos mais conscientes e proteger o futuro da humanidade. Muitos professores e professoras não sabem como fazer isso na prática. Nesta matéria, a gente mostra um exemplo inspirador que vem de Minas Gerais. Filhos das Estrelas é uma organização da sociedade civil de Barbacena fundada em 2011, que desenvolve projetos que unem educação, inovação e colaboração para inspirar soluções concretas aos desafios ambientais. E isso inclui várias iniciativas realizadas nas escolas da região. A escola é um ótimo ponto de partida quando a gente fala de mudança de hábitos. O primeiro passo é entender que a educação ambiental ela não precisa ser uma disciplina separada. Ela pode estar presente em diferentes áreas do conhecimento e ela é interdisciplinar. A gente trata os resíduos orgânicos dentro da escola, a gente estabelece uma unidade de tratamento dentro da escola e ali os resíduos de resto, de casca, legumes, são separados, são tratados na escola. Os alunos percebem isso, é uma ferramenta pedagógica ali também. A organização atua em dezenas de escolas, compartilhando conhecimento, promovendo ações culturais e educativas, mostrando que é possível conscientizar de forma lúdica e aproximar alunos e alunas das questões ambientais. Sim, a gente desenvolve algumas metodologias, tem alguns jogos, tem, por exemplo, o jogo da memória, mas aí a gente trabalha a questão dos recursos naturais e as matérias-primas, para eles entenderem que tudo tem uma origem. Nesse recurso é retirado na natureza
E é o que eles conhecem hoje no dia a dia. A organização também mantém uma unidade de compostagem que trata resíduos domésticos e industriais da cidade e serve como exemplo de sustentabilidade. O mais importante é o efeito que as ações causam entre os estudantes. A gente também tenta envolver muito eles fora do ambiente escolar, ao redor da escola, no território que eles estão. Eles se tornam interessados e multiplicadores desse conhecimento, na escola, em casa, na comunidade. Um dos exemplos importantes que essa experiência nos mostra é esse. Uma educação realmente transformadora é aquela que parte da realidade do aluno. Por isso, essas ideias podem ser aplicadas em qualquer escola, em qualquer lugar. É uma composteira, uma horta, um projeto de investigação sobre os resíduos gerados pela própria escola, dentro da casa deles. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, que é aí que a gente entende, aí que a gente compreende como que a gente pode agir, como que a gente pode sensibilizar o outro. Nosso programa fica por aqui. Consulte sempre o portal e as redes sociais da APUESP para novas informações. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana. Colegas, São Paulo caiu para a 10ª posição no IDEB. Já foi o primeiro, o terceiro quando o Feder assumiu a secretaria e agora amarga um 10º lugar, cedendo o prometido primeiro lugar para o Piauí. Sobre esse episódio, o secretário dos Negócios da Educação, Feder, afirmou que o Estado apresenta um avanço consistente na educação. Não é apenas a escola pública que o Feder está jogando no lixo, mas também a nossa língua portuguesa. Num ranking de educação, um estado que cai da 3ª para a 10ª colocação apresenta um avanço consistente. Avançou recuando, subiu descendo. Sempre haverá 2 pontos de vista. A realidade e os fatos são os mesmos, mas as opiniões mudam de acordo com o interesse e a visão de quem os observa. Para nós, educadores, o que ocorreu no IDEB foi um desastre. Porém, para o governo, foi uma bênção. O secretário é todo sorrisos. Nessa toada, com os alunos deixando de aprender, o clima hostil na rede, a falta de entrosamento entre as instâncias, o desrespeito com os educadores, a prevalência dos negócios e da política sobre a educação, o excesso de projetos desconexos, a confusão na legislação, a falta de professores e de infraestrutura nas escolas, a precarização dos professores e gestores, etc. Nessa toada, em pouco tempo, os pais dos nossos alunos vão se convencer de que o governo tem razão. É preciso privatizar as escolas públicas, porque os professores, os diretores, os supervisores não querem nada com nada, apesar de todo o esforço, o apoio e o empenho da SEDUC. De um lado, temos o poder de fogo do governo, que é grande. De outro, temos a servidão voluntária no magistério, o medo, que não é de se desprezar. O governo mente e engana. E já aprendemos, com a história, que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Pouca gente se lembra de que nos anos 1950 e 1960, as escolas públicas estaduais paulistas eram todas de excelência. Aliás, o serviço público era de excelência. Vendendo essa grande ilusão, a de que a privatização resolverá os problemas, apesar do que se experimenta hoje com a Sabesp, a Enel, a CPTM, com um trem em chamas, o governo se livra de um problema. Sim, porque para ele, educação é problema e não investimento, solução. Os empregados amigos do rei, e só esses, vão faturar ainda mais, principalmente o secretário dos Negócios da Educação. E os alunos, em geral pobres, terão uma escola cada vez mais carente, porque, para o nosso empresariado, o que interessa é o lucro, a riqueza. Pobreza e carências sociais não são problemas deles. Portanto,
Parabéns ao governo que está quase chegando lá na privatização. Pêsames para nós, os educadores, que estamos permitindo, em maior ou menor grau, que isso aconteça. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.